Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 12 de março de 2000. Não, hoje é dia 11 de março. Segunda-feira foi dia 9, ontem foi dia 10, hoje é dia 11 de março de 2026. Estamos iniciando a nossa conversa fraterna, nosso dia e a nossa conversa fraterna juntos. Bom dia, Neide, bom dia, Rosa, bem-vindas. Minhas amigas queridas, seu Zé Reginaldo, Dona Conceição, bom dia também, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ler o capítulo 175 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Estou feliz de ver a Rosa, um tempão que ela não consegue aparecer por causa dos assuntos profissionais. Letícia também, bem-vinda, querida. Todos vocês. Então, capítulo 175 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Esse capítulo tem como título No Convívio com o Cristo, No Convívio do Cristo. A mensagem é de Jesus, registrada no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Bom dia, Regina, bem-vinda. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus, em João, capítulo 14, versículo 15. E a mensagem, a reflexão de Emmanuel. Sem dúvida que são várias as atitudes pelas quais denotamos a nossa posição diante do Cristo. Ser-nos-á sempre fácil. Admitir-lhe a grandeza e tributar-lhe honrarias. Estudar-lhe as lições e transmitir-lhe os ensinamentos. Apaixonar-nos por seu apostolado e exaltar-lhe a personalidade nos valores artísticos. Aceitar-lhe as revelações e defendê-lo com veemência, receber-lhe as concessões e entoar-lhe louvores, identificar-lhe o poder e respeitar-lhe a influência, reconhecer-lhe a bondade e formar no culto a ele entre os melhores adoradores, perceber-lhe a tolerância e abusar-lhe do próprio nome. Em nome de Jesus, a gente faz até atrocidades, comete atrocidades, tudo em nome de Jesus. Bom dia, Madé, hoje é o dia da mulher aqui no nosso grupo, hein? Várias mulheres maravilhosas entrando, parabéns. Tudo isso realmente ser-nos-á possível sem o menor constrangimento no campo das manifestações exteriores. Entretanto, para usufruir a intimidade de Jesus e senti-lo no coração, é imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a obra e a vida. Eis porque o Divino Mestre foi claro e insofismável quando asseverou que os aprendizes que tão somente os que o amam saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Se me amais, guardareis meus mandamentos. Meus amigos, sabe o que Emmanuel está me dizendo aqui? Que não adianta eu dizer que sou cristão, não adianta eu dizer que amo Jesus. Eu tenho que aplicar os ensinamentos dele. Se eu realmente o amo, eu preciso entender a proposta, entender a essência e aplicar em mim e no mundo. A gente vê muito cristão em nome de Jesus cometendo atrocidades. A gente vê muito cristão em nome de Jesus cometendo pequenos delitos, pequenos equívocos, como julgar os outros. Em nome de Jesus eu não aceito a sua sexualidade, porque em algum lugar eu entendi que está escrito alguma coisa. Em nome de Jesus eu não aceito contribuir com o outro, porque eu estou sendo assistencialista. Em nome de Jesus eu não tenho compaixão, porque eu preciso primar pela palavra. E aí, em nome de Jesus, eu não caminho com Jesus, eu não faço como Jesus, eu não atuo em nome para o outro tal qual Jesus o faria. A gente vê muito isso acontecer, né? É muito interessante quando a gente fala também, tem um momento aqui que ele fala, depois eu volto nisso, mas quando ele fala que a gente tem o hábito
de admirá-lo, admitir a grandeza e tributar honrarias, estudar as lições e transmitir os ensinos, mas não para nós, para o outro. Faça como Jesus fez, mas sempre o outro você manda fazer, você não começa com você mesmo. Apaixonarmos-nos pelo apostolado e exaltar-lhe a personalidade. Meus amigos, na hora da prece, tem gente que fala: Senhor Jesus, tu que és isso, tu que é aquilo, tu que fosse o grande, tu que és o melhor, tu que és o maior. Ele não precisa dessas honrarias para ser ouvido. Ele nem gosta disso, porque ele sabe o que ele é e ele não enaltece, não se exalta com orgulho e vaidade pelos seus progressos, seu adiantamento moral. Por que ele é maravilhoso? Porque ele já alcançou a perfeição relativa. Porque ele se esforçou para ser um ser consciente. E essa consciência, essa ligação dele com Deus, essa evolução, esse progresso que ele tem, faz com que ele haja da maneira como ele age. Portanto, é natural que ele seja bom. É natural que nós um dia sejamos bons. É que nem a honestidade. Nos dias de hoje ainda há isso. Tem pessoas que exaltam a honestidade. O cara achou uma carteira dentro do metrô e devolveu para o dono. Olha como o cara é uma pessoa maravilhosa. Ele honesto, devolveu o celular que achou. Não fez mais do que a obrigação dele. Ser honesto não é virtude, é obrigação. Então, um cara no patamar de Jesus, ser bom não é mais nada além do que a obrigação dele ser. Por isso que ele não fica esperando holofotes. Por isso que aquelas pessoas que progridem moralmente entre nós realmente são humildes. Não ficam esperando reconhecimento. Tem gente que espera o reconhecimento de tudo. Ajudei a casa espírita numa composição de uma doação. Fica esperando o agradecimento, fica esperando o destaque daquela atitude diante dos demais. Olha, fulano conseguiu, ó, que maravilha. Perde o mérito. E sabe por que esse fulano precisa desse destaque? Porque ele ainda é muito inferior, ainda está nas bases do progresso, onde o orgulho, a vaidade são necessários para alimentar o seu egocentrismo. Então, pessoas como Chico Xavier, por exemplo, não esperavam ou serem ovacionadas, reconhecidas por isso, por aquilo, porque já são pessoas que já têm um patamar consciencial necessário. Quando Jesus é abordado por um certo personagem que diz: o Senhor é bom, como o Senhor é bom? Qual é a resposta que Jesus lhe dá? Bom eu? Não. Bom é o meu Pai que está nos céus. Por quê? Por isso. Porque ele tem consciência plena de que ele alcançou aquela conduta, aquele patamar de consciência pelo progresso que o Pai, pela misericórdia, permitiu que ele trilhasse aquele caminho que ele trilhou. E aí ele chegou por mérito, mas para o melhor para ele. Quem é que se beneficia mais com o progresso? Não somos nós? Nós compramos carro, compramos casa, compramos roupa, compramos comida, contribuímos com o enriquecimento da sociedade através dos nossos recursos. Né? Com certeza contribuímos, pagamos impostos, assim a nossa sociedade fica mais robusta, mais firme financeiramente. As sociedades mais ricas trazem conforto para toda aquela sociedade, mas quem é que se beneficia mais com o próprio progresso? Sou eu mesmo que, progredindo, adquiri aqueles bens e tenho eles diariamente para meu conforto, ou a própria sociedade que através dos meus impostos enriquece, através das minhas compras enriquece? Claro que a sociedade alcança um patamar de melhoria, mas quem é 100% beneficiado pelo meu progresso sou eu mesmo. E no aspecto moral é a mesma coisa. Eu vou progredindo moralmente, eu vou alcançando patamares que me permitem
contribuir com a sociedade, ser uma pessoa mais educada, mais justa. À minha volta eu não faço barulho, eu não atrapalho meu vizinho, eu não incomodo meus vizinhos, eu não deixo de dar assistência aos meus pais. Eu educo os meus filhos com amor e com rigidez necessária para que eles sejam bons cidadãos. Eu vou contribuir com os meus sobrinhos, com as pessoas que estão à minha volta. Eu vou ser honesto com a minha empregada doméstica, não vou explorar, não vou pagar um salário ínfimo. Não vou ser adúltero com a minha esposa, com o meu marido. Vou procurar ter a honestidade e a consciência emocional e responsabilidade emocional com todos aqueles que me cercam. Mas tudo isso vai me trazer um resultado. A gratidão, o amor, a compreensão e mais. Tudo isso que eu estou alcançando com o meu progresso, eu não consigo ver como virtude porque está atrelado intrinsecamente a esse processo evolutivo. Então eu preciso ser melhor para que eu possa alcançar o Pai, alcançar o momento de plenitude do meu ser. Então é natural que eu compreenda que toda essa conduta seja natural. Hoje, por exemplo, mesmo que estando em uma sociedade como nós estamos inseridos, que ainda tem tanto crime, tanta barbaridade acontecendo, inclusive feminicídios, quem de nós aqui que estamos juntos nesse momento, bom dia Cíntia, bom dia Neila, bom dia Bruna, quem de nós aqui que está conversando nesse momento é capaz de matar? Tenho certeza que nenhum de nós. Nós já não somos mais capazes de matar. Nós já não somos mais capazes de lapidar o patrimônio alheio, de pilhar alguém, de roubar, como um dia possivelmente tenhamos sido, piratas, sicários e outras coisas mais. Por quê? Porque progredimos, porque evoluímos. E o fato de eu hoje não ter mais coragem e compreender que não deva matar me faz melhor do que outra pessoa ou me coloca numa posição de obrigatoriedade? É uma conduta obrigatória. Eu não posso matar, eu não devo matar. Por quê? Primeiro, porque eu não tenho direito de tirar a vida de ninguém. Segundo, que a vida é sagrada, ela precisa ser preservada a qualquer custo. Terceiro, porque a sociedade toda adoece, como a gente fala com relação ao feminicídio. A pessoa que comete o feminicídio, ela não mata só a mulher que foi a vítima do feminicídio, ela mata a família toda. Se essa mulher for mãe, ela dilacera a vida de um filho. Se essa mulher for filha, os pais ficam completamente transtornados. Então, esse tipo de crime não atinge só a vítima, atinge toda a sociedade. Por isso que ele é hediondo. Certo? E aí? Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então, como é que o cristão pode matar? Como é que o cristão pode roubar? Como é que o cristão pode não ter compaixão, pode não ter caridade? Como é que o cristão é a favor de tortura, a favor de armas de fogo? Como? Se o mestre que ele diz que segue foi torturado. Meus amigos, coerência intelectual. Como é que eu posso ler alguma coisa e interpretar de maneira completamente antagônica? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não roubar, não matar. Amar o próximo como a si mesmo. Buscar respeitar o outro. Não julgar. Respeitar as diferenças, estar entre aqueles que necessitam, fazer a caridade, indo lá naqueles infortunados e levar a eles um conforto, dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, guardar aquele que necessita de uma ajuda, acolher o adoecido, visitar o encarcerado. Está lá na palavra que ele trouxe, do verbo de Deus, que ele é o verbo de Deus, aquilo não é dele, é de Deus.
Está lá no Evangelho que você tem que bem-aventurado aquele que foi visitar, que não será esquecido, que visitou o encarcerado, que visitou o doente acamado, que deu roupa quando teve frio, que deu comida quando teve fome, que deu água quando teve sede. Aí a pessoa faz o contrário, mas ela se diz cristã. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é: sejamos coerentes com as nossas palavras, que as nossas atitudes sejam coerentes com a nossa palavra, senão a gente vai ficar só no verbo, a gente vai ficar só na teoria, e a gente tem que partir para a prática. O mundo precisa de pessoas que o transformem. A regeneração está aí acontecendo a passos largos. E o que é que eu estou fazendo diante de tudo isso? Como é que eu quero me considerar uma pessoa apta a viver no mundo regenerado se eu não me regenerar? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Jesus não precisa de elogios, de reconhecimento verbal. Jesus precisa de reconhecimento através da minha transformação, da minha reforma íntima, da minha mudança de paradigmas e de valores e da minha atitude, que vai gerar ações e reações no mundo concretamente, e assim eu vou conseguir ajudar a transformar esse mundo num mundo melhor. Reforma íntima. É isso aí, Rosa. Eu falei com a Cíntia, falei bom dia, agora tem a Glásia também, bom dia. Hoje nós estamos recebendo várias mulheres, não é por acaso, na semana que a gente lembra que as mulheres existem, a importância da mulher, não é? É importante que a gente, todo dia é o dia da mulher, que a gente entenda que todos nós somos importantes, merecemos respeito. Isso é ser cristão. Respeitar o outro. Vamos pensar na figura da mulher para Jesus, então, para encerrar nossa conversa fraterna. A grande amizade que ele teve com Maria de Magdala, que depois mudou de nome para Maria Madalena. Por que vocês acham que Jesus apareceu justamente para Maria Madalena na primeira aparição dele após a desencarnação? Ele poderia ter aparecido para Pedro, ele poderia ter aparecido para João, o apóstolo amado, mas ele apareceu para Maria de Magdala, para Maria Madalena. Por quê? Tantas respostas nós podemos ter para essa aparição para ela, mas eu posso dizer para vocês uma que me convence muito, uma das. Ele apareceu para uma mulher como uma forma didática de demonstração de que todos nós somos iguais. Não existe diferença entre homem e mulher. E ele prova isso, ele mostra isso com essa atitude. Um momento tão importante da sua história, ele realmente aparecer logo justamente para uma mulher. E essa mulher vai levar a informação, vai levar o fato para os seus companheiros de luta, os apóstolos de Jesus, e eles ainda titubeiam. Ué, apareceu para você? Por que não apareceu para um de nós? Será que ele apareceu mesmo para ela? Por que para ela? Por que ele disse isso? Eles disseram isso. Porque a mulher naquele momento, ela não existia, ela não era nada. Não era nada. E aí Jesus está mostrando para eles, mais uma vez, que era assim. E ainda hoje, a gente vê pessoas menosprezando as mulheres. Ainda hoje, a gente vê fábrica de machistas. Infelizmente, muitos deles são formados por mulheres, mas que são vítimas dessa miopia social e paternalista, patriarcal, aliás, tira o paternalista, põe patriarcal, que não percebe que ainda reverbera essa conduta. Hoje eu estava, antes de começar a nossa conversa fraterna, assistindo um vídeo famoso da nossa querida ministra, atual única ministra do STF,
E ela diz: nós fomos criadas numa sociedade em que as meninas ganham de presente bonecos para aprender a cuidar, panelinhas para aprender a cozinhar, enquanto os meninos ganham espada para aprender a lutar, carros, aviões, e a gente já é criado desde a origem ali num conceito de transformação, de posição social, que coloca a mulher numa posição de subalternidade ou de submissão. Precisamos dar carrinho para as meninas, ou pelo menos permitir, deixar que elas gostem, se elas pedirem, qual é o problema? Mas você já imaginou uma menina brincando de carrinho? Um menino brincando de panelinha? Já se pensa uma outra coisa que não tem nada a ver com a questão do gênero e da sexualidade. Então perceba, eu estou falando isso para vocês aqui porque está dentro do contexto da nossa conversa. O Espiritismo é educativo. O Espiritismo traz uma proposta de reflexão. Jesus, quando ele fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos, ele está dizendo exatamente isso. Forme uma sociedade justa, uma sociedade equânime, uma sociedade que possa abarcar a todos, que possa amparar a todos. Dessa forma, os homens vão parar de achar que são proprietários das mulheres, porque eles não vão mais ver as mulheres como propriedade. Então a gente precisa conversar sobre tudo isso. E eu espero que essa mensagem de hoje leve aos corações e às mentes de vocês uma reflexão importante sobre como devemos amar a Deus e a Jesus. Como devemos retribuir a Jesus a sua presença em nossas vidas. A melhor maneira de nós retribuirmos a Jesus a sua ação em nossas vidas, é guardando os seus mandamentos. É agindo como ele agiria, de modo que nós possamos realmente tornar útil todo o sacrifício que ele fez e faz pela humanidade, nos transformando em pessoas melhores. Senão é enxugar gelo, meus amigos. Eu não posso ir ali atacar a criança abandonada que virou pivete. Eu tenho que entender por que aquela criança virou pivete e tentar evitar que outras crianças virem pivetes. Eu preciso abrir, hoje eu também estava vendo um outro videozinho antes de começar a conversar com vocês, de uma juíza que fala exatamente que o pobre precisa, o que o marginal precisa é de oportunidades para ser bom. Precisa de emprego, precisa de educação. Os meninos que vão para o tráfico muitas vezes saem da escola 5, 6 anos depois de estudarem sem aprender a fazer uma conta. São analfabetos. Não tem oportunidade no mercado de trabalho, mas tem uma empresa que está aberta de vento em popa, recebendo todo dia muitos empregados. Essa empresa se chama tráfico de drogas. A juíza falou isso. E aí, o cara não tem para onde ir, vai para lá. Mas isso aí é vitimismo, isso aí é conversa fiada. Ele poderia sim ter ido para o emprego. Como é que ele vai para o emprego formal se ele não sabe nem fazer uma conta de 3 mais 3? Ele não foi criado para isso. A sociedade não deu a ele as ferramentas necessárias para que ele pudesse fazer uma escolha. É isso. E então, se eu amo a Jesus e quero segui-lo, eu tenho que entender que a sociedade que eu vivo tem que ser uma sociedade justa para todos. Então eu sou a favor de cotas, então eu sou a favor de Bolsa Família, sim, porque eu estou apagando incêndio. Não estou dando vida mansa para ninguém. Bolsa Família não pode ser considerado fonte de renda. Bolsa Família é para matar a fome de quem não tem condições de comprar 1 quilo de arroz. Enfim, meus amigos, a mensagem de hoje é essa. Letícia, o homem, conhece a si mesmo, já dizia o filósofo. O homem é educado a ver o feminino como algo ruim. A mulher é educada para cuidar e servir. Precisamos de políticas públicas para todos e todas. É isso aí. Eu vou até botar aqui, para todos, todas e todes. Vamos deixar a sociedade progredir. Meus amigos, valeu a conversa, hein? A gente foi para um caminho que eu acho que é preciso falar e não tenho o menor receio de aproveitar este canal para conversar com vocês sobre questões de política e não ideologias, mas à luz
do Evangelho de Jesus, da conduta do Mestre e do nosso querido e amado Espiritismo. Minuto de Sabedoria, capítulo 27. Não condene os que estão em posição de destaque na política ou na administração pública. Não diga que no lugar deles faria melhor. Enquanto não pusermos em ação real nossas forças, não temos certeza do que somos capazes. Talvez você fizesse pior se estivesse na posição deles. Procure desculpar porque não conhecemos as circunstâncias em que se encontram aqueles que têm sobre seus ombros o grande peso da responsabilidade pública. Vamos unirmos-nos. Vamos dar oportunidade a quem está tendo a oportunidade de cumprir a missão, ajudando, contribuindo com eles. Não desejemos que aquele político XYZ caia, porque se ele cair, a sociedade toda tem consequências, porque é ele que está, ele é que é o mandatário do passado, o mandatário do presente, o mandatário do futuro, que todos eles sejam abençoados, que nós possamos contribuir. Mas eu sou contra a ideologia daquele cara, mas ele está fazendo um bem. Se estiver, deixe ele fazer de uma maneira diferente da sua, mas contanto que seja uma coisa boa e para todos. E assim a gente vai ter uma sociedade justa e equânime. Meg, bom dia, você entra e a gente sai. Mas seja bem-vinda, aqui é a Conversa Fraterna. Nós temos alguns minutos que refletimos sobre a vida, sobre Deus, sobre os nossos passos ao progresso, de uma maneira bastante livre de qualquer segmento religioso ou doutrinário. Tudo é muito bem-vindo. Todas as conversas, todos os diálogos, toda a nossa provocação é necessária. Estamos agora fazendo o encerramento da nossa Conversa Fraterna. Verônica, querida amiga, beijo para você também. Lembrando a vocês que hoje, aqui no Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, nós estamos na rua Pedro Américo, número 311, Catete, Rio de Janeiro. Vou falar para vocês a agenda do final dessa semana. Hoje, quarta-feira, às 18h30, nós temos o grupo de estudo de saúde e espiritualidade. Durante 1 hora, de 6h30 às 7h30, nós vamos falar de saúde, espiritualidade, conexão espiritual, como nós podemos fazer para a nossa mente nos ajudar a sermos mais saudáveis. Venham conhecer esse estudo. Hoje vai ser o nosso primeiro encontro. Na verdade, semana passada foi o primeiro, mas foi a apresentação do curso. Hoje é a primeira aula, o primeiro estudo que nós faremos desse curso. Então estejam bem-vindos. Hoje, 18h30, se estiverem no Rio de Janeiro e quiserem conhecer a nossa casa, venham. Amanhã nós temos o estudo, grupo de estudos da vida e obras de Ivone do Amaral Pereira, às 17 horas. De 17 às 18h30, nós encontraremos com a Denise Correia, que ela é autora de livros, inclusive, como Leila, e nós vamos estudar a vida e a obra da Ivone, falando de mediunidade, falando dos fenômenos todos que acometeram a sua existência. E às 19 horas, amanhã, quinta-feira, nós teremos a nossa reunião pública, é de 19 às 20, e nós temos o passe também, tratamento espiritual. Venham conhecer a nossa casa, venham participar desses momentos tão bacanas de estudo, de reflexão e de tratamento espiritual. Então, hoje, 6h30, nós temos um curso que está aberto ao público. Amanhã, às 17 horas, nós temos o outro estudo, que é sobre a vida da Ivone. Hoje é saúde e espiritualidade. E amanhã, depois da Ivone, às 19 horas, nós temos a nossa reunião pública. Temos cantina aberta, temos brechó e bazar abertos também para vocês comprarem coisas a R$5, roupas. Venham conosco. Vamos participar dessa grande ação. Toda a arrecadação que nós temos dessas atividades vão para as nossas ações sociais, do projeto Ombro Amigo e do projeto Amparo Franciscano. Ombro Amigo, famílias cadastradas recebendo cestas básicas, e Amparo Franciscano é aquele trabalho que nós fazemos indo às ruas, levando amor e afeto às pessoas em situação de rua. Entra na nossa página no Instagram, GEF Caridade e Amor, GEF Caridade e Amor, e participe de tudo conosco. Muito obrigado pela presença de vocês, que essa reflexão de hoje seja muito produtiva para todos nós e que nós possamos nos encontrar no próximo encontro. Beijo no coração, bem-vinda Cíntia, bem-vinda Meg, bem-vindas todos vocês
que chegaram aqui agora hoje pela primeira vez. Foi um prazer conhecê-las e espero vê-las novamente. Paz e bem.